Quando a gente pensa na história dos judeus na Espanha, geralmente vem à cabeça aquela imagem de um grande drama, né? Uma era de ouro, de repente perseguição, a Inquisição e a trágica expulsão em 1492. É uma narrativa muito forte. Mas e se essa história que a gente conhece não for bem assim? E se os motivos por trás de tudo isso forem, na verdade, muito mais complexos do que a gente imagina? Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. A Inquisição foi uma caçada puramente religiosa a hereges ou tinha algo mais em jogo? Porque, olha, a resposta para essa pergunta pode virar de cabeça para baixo o que a gente acha que sabe sobre um dos capítulos mais sombrios da história da Espanha. Para a gente começar a desembolar esse novelo, a gente precisa voltar no tempo, bem antes da Inquisição, e começar por uma ideia muito comum sobre o papel dos judeus na Espanha medieval. Uma ideia que talvez esteja errada. Sabe aquela imagem clássica do judeu apenas como comerciante e financista? Então, a realidade histórica parece ser bem mais surpreendente. Pois é, esse é o estereótipo que está na cabeça de muita gente, que talvez a gente tenha aprendido na escola, a ideia de que as comunidades judaicas viviam meio que à parte da sociedade, focadas só no comércio. Só que aí vem o trabalho de historiadores como Bernard Bachrach e pinta um quadro completamente diferente. Um cenário onde eles estavam muito mais integrados do que a gente costuma pensar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o mito, do outro, a realidade baseada em documentos. Longe de ser um grupo isolado, os judeus eram, na verdade, peças fundamentais na construção do Estado. Eles eram donos de terras hereditárias, e isso, naquela época, significava uma coisa crucial: a obrigação de prestar serviço militar. E não é só teoria, não. Existem provas bem concretas disso por séculos. Essa história das terras, os olads, é a chave. Pensa assim, era uma propriedade sua, sem dever nada a um senhor feudal. Sua obrigação era direto com o rei. E a principal obrigação? Serviço militar. E isso acontecia na prática. Em 673, forças judaicas tomaram o controle de Narbonne. Mais de 100 anos depois, em 793, foram elas que defenderam a mesma cidade de um ataque. E não para por aí. Em 797, foram encarregadas de repovoar e proteger uma cidade de fronteira super importante. Isso não é algo que se pede a um grupo que supostamente evitava a vida militar, concorda? E essa citação do Bachrach fecha a questão, né? O ponto aqui é que a participação judaica nos exércitos que estavam formando a Espanha não foi uma notinha de rodapé na história. Foi algo relevante, significativo. E isso, claro, muda completamente a base de como a gente entende o lugar deles naquela sociedade. Ok, agora vamos dar um salto no tempo lá para o finalzinho do século XIV. É aqui que surge um novo grupo social que vai estar no centro de toda a confusão que vem depois. São os conversos. E entender quem eles eram é a chave para decifrar a Inquisição. Primeiro, vamos deixar bem claro o que significa converso ou cristão novo. Basicamente, eram judeus que se converteram ao catolicismo, ou os filhos e netos deles a partir de uma grande onda de conversões em 1391. O ponto mais importante é, perante a lei e a igreja, eles não eram mais judeus, eram católicos com ascendência judaica. E olha, a ascensão deles foi inacreditável, muito rápida. Pensa só, agora, como cristãos, eles não tinham mais as restrições legais que os judeus tinham. O resultado, em pouquíssimo tempo eles estavam em todos os lugares. Casando com a nobreza, dominando o comércio, em altos cargos do governo e até na igreja. Só que todo esse sucesso, claro, começou a gerar um problemão. Uma tensão que não era mais religiosa, mas sim social e política. E é nesse cenário de tensão que a Inquisição entra em cena. Aí a gente volta para a nossa pergunta inicial. Qual era o verdadeiro propósito dela? Será que era mesmo uma questão de fé? Ou tinha algo mais por trás? Bem, a história oficial, aquela que todo mundo ouve, diz que sim, que a Inquisição foi criada para fiscalizar os conversos, para ter certeza de que a conversão deles era para valer e que eles não estavam praticando o judaísmo escondido. Uma missão, digamos, de pureza religiosa. Só que aí vem uma outra interpretação, como a do historiador Martin Cohen, que muda tudo. Para ele, a religião era só a desculpa, a fachada. O motivo real era político, era uma forma de controlar e quebrar o poder de uma nova classe média que estava crescendo muito rápido. E quem era a parte mais visível e poderosa dessa classe? Exatamente, os conversos. E agora se prepare para este número porque ele é bem impressionante. Pensa comigo, se a ideia era eliminar a heresia em toda a população de conversos, por que a Inquisição processou uma fração tão pequena, cerca de 5% deles?
A resposta, segundo essa teoria, é que o objetivo não era eliminar, era intimidar, era usar o terror de forma estratégica. A lógica seria mais ou menos essa. Você persegue de forma implacável alguns indivíduos importantes, alguns conversos bem-sucedidos, e isso espalha um medo por toda a classe. O inimigo de verdade não era a religião judaica, mas o poder econômico e a independência dessa nova burguesia. A palavra converso virou quase um rótulo para uma classe social que precisava ser controlada. E para justificar tudo isso, eles usaram uma ferramenta ideológica perfeita, a limpeza de sangue. Não importava se a pessoa era o católico mais devoto do mundo. Se no passado da família dela houvesse um ancestral judeu, pronto, ela tinha o sangue impuro. Era, na prática, uma arma política com uma roupagem racista para excluir uma classe inteira do poder. Beleza, agora a gente chega no último ato dessa história, a famosa expulsão de 1492. E assim como a Inquisição, a narrativa sobre o impacto dessa expulsão também merece um novo olhar. Foi realmente o desastre econômico que se costuma dizer? A visão tradicional é que a Espanha deu um tiro no próprio pé ao expulsar seus judeus, perdendo sua classe mais produtiva e entrando em crise. Mas, de novo, há historiadores, como Stephen Halickaser, que olham para os dados e dizem: talvez não tenha sido bem assim. Essa citação do Halickaser é muito forte e ilustra bem a tese dele. Ele diz que, na prática, existiam duas Espanhas vivendo lado a lado naquela época. De um lado, a Espanha cristã, que incluía os conversos bem-sucedidos e que estava em plena expansão econômica. Do outro, a comunidade judaica, que não se converteu, que já estava, segundo ele, em profundo declínio. Essa disparidade fica bem clara. A economia cristã, impulsionada por novas indústrias, estava subindo. Enquanto isso, a comunidade judaica, que permaneceu fiel à sua religião, estava cada vez mais empobrecida e marginalizada. E um detalhe importante, isso tudo bem antes do decreto de expulsão. Mas por que esse declínio? Primeiro, a comunidade judaica perdeu seus membros mais ricos e influentes para o cristianismo lá em 1391. Depois foi sendo empurrada das grandes cidades para áreas rurais menos desenvolvidas. E, para completar, era esmagada pela competição das novas e poderosas corporações de ofício cristãs. Portanto, nessa visão, a expulsão não foi a causa do colapso econômico judaico, mas sim a sua conclusão, o golpe final. Então vamos juntar todas as peças. A gente reexaminou 4 grandes mitos. Primeiro, o papel dos judeus. Não apenas comerciantes, mas soldados e colonos, essenciais na formação do território. Segundo, a ascensão meteórica dos conversos, que criaram uma nova e poderosa classe média. Terceiro, o motivo da Inquisição, talvez uma ferramenta política para controlar justamente essa classe. E, por fim, o impacto da expulsão de 1492, que pode não ter sido a causa de um colapso, mas o golpe de misericórdia em uma comunidade que já estava em declínio. É, uma narrativa bem diferente da tradicional, não é? E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da Inquisição e da expulsão é um dos pilares da história ocidental. Se até mesmo ela pode ser vista sob uma luz tão diferente quando analisamos as fontes com um olhar crítico, isso nos obriga a questionar quantas outras certezas históricas que temos são, na verdade, mitos esperando para serem desvendados.